noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui nessa casa tão querida, Casa do Manuel Francisco da Luz, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo. E hoje o tema escolhido foi o preparo espiritual para 2025. Eu vejo que o mundo está bem atribulado, muitos desafios, e esse preparo ele cabe a nós para que a gente esteja ciente de como a gente pode encarar esses desafios. Esse tipo de preparação é muito feito em empresas, por exemplo, grandes empresas, nesses períodos de ano. Eu sei que a gente já está no dia 20 de janeiro, né? Mas é um período legal, porque todo mundo já está voltando de férias, todo mundo já teve a oportunidade de se confraternizar com seus amigos, os encontros, celebrar o final de ano, pular as ondinhas. Eu tenho certeza que todo mundo já fez um pouco disso e comeu as uvinhas. Kardec está vendo isso, né? Fazendo as mandingas. Mas, brincadeiras à parte, nós somos livres, graças a Deus, para acreditar naquilo que possa fazer bem, aquilo que possa nos motivar, porque é isso que a gente precisa no início de cada novo ano. Então, eu estava falando que as empresas usam bastante esse período justamente para que a gente possa refletir, no caso, no ambiente corporativo, sobre a nossa carreira, como que foi o ano de 2024, como que eu estou planejando para que o 2025 seja um ano de sucesso. E é claro que esse é um ambiente corporativo, a gente está falando do contexto material, mas ele serve para a gente, já que nós, como espíritos, temos a missão e o dever de pensar, claro, no material, porque a gente vive no mundo material, é essa a nossa escola, é a nossa sala de aula, mas também no contexto espiritual. A gente precisa pensar também no contexto espiritual. Então, esse ambiente é importante a gente refletir, porque os desafios estão aí, o mundo está cada vez mais repleto de situações em que a gente se depara e a gente precisa reagir. Eu vou falar um pouquinho do conceito do preparo espiritual. Ele é um conceito fundamental para cristãos que buscam um relacionamento mais profundo com Deus. Eu acho que é esse o nosso caso. É essa que vai ser a síntese da nossa conversa de hoje. E é uma prática que envolve diversas atividades. A gente também cabe a nós a reflexão. Para quê? Com o objetivo de fortalecer, nos motivar, fortalecer a nossa fé e aumentar a compreensão sobre diversas situações. Porque nesse mundo as coisas vão acontecendo e é fácil da gente deixar as coisas acontecerem no automático. Então, esse período de reflexão é importante porque a gente precisa estar acordados e cientes do nosso papel, e também para a gente não perder um ano, porque um ano passa super rápido. Vocês sabem que o dia passa rápido, o mês passa rápido, um ano, se vocês relembrarem como foi 2024, então a gente não quer perder um ano sem esse planejamento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente precisa relembrar dos ensinamentos de Jesus, que são importantes para essa reflexão. Então, porque a gente vive nesse mundo material, como eu falei, a gente precisa encarar de frente os desafios da vida cotidiana. Quais desafios? O mundo está cheio de coisas esquisitas, todo mundo consegue perceber nas notícias as desigualdades que cada vez estão mais acentuadas, as guerras, as questões envolvendo o clima, não só nos aspectos políticos que acabam colocando para esse tema envolvendo o clima, mas no nosso entendimento, na nossa visão espírita, de como a gente pode reagir e ajudar, e como humanidade também
quando a gente se deparar com esse tipo de catástrofe, esse tipo de fenômeno. E também os aspectos morais, que hoje a gente também percebe que o mundo está cada vez mais pobre nos valores morais. E a gente precisa também entender o nosso papel evolutivo, que é importante que a gente possa se melhorar. Pelo menos se a gente se melhorar, se a gente assumir esse compromisso de melhora, a gente pode mudar o mundo. Pelo menos começando com as coisas mais próximas de nós. Todos sabem que a gente vive num mundo de provas e expiações, então é normal que a gente tenha determinados desafios. A gente não veio aqui para esse mundo para passar férias. A gente, se quem acredita que deseja estar vivendo uma situação de paraíso aqui na Terra, não é esse mundo. Esse é um mundo para a gente aproveitar o melhor das provas, das tarefas que são passadas para a gente, porque essas tarefas e essas provas são degraus importantes para o nosso crescimento espiritual. São fundamentais, sejam quais forem as provas. Eu sei que tem provas difíceis, relacionadas à doença, relacionados a aspectos financeiros, às vezes algumas dificuldades de empregos e tudo mais. Só que a gente precisa, de alguma forma, entender, se preparar, e esse é o objetivo dessa conversa também, se preparar, para que a gente possa, em humanidade, em comunidade, exercitando o amor que Jesus nos pregou no ensino dos Evangelhos, que a gente possa cada vez mais viver em comunidade e vencer junto determinadas provas. Se a gente conseguir uma parcela pequena disso, essa encarnação com certeza vai valer muito a pena. Então, claro que hoje a gente está falando no aspecto de 2025, tentando aqui fomentar ou motivar a reflexão de cada um para assumir determinados compromissos nesse ano, mas Santo Agostinho, por exemplo, fazia isso diariamente. Então, o ideal seria se a gente fizesse isso diariamente, ao final da tarde, depois do nosso período de trabalho, depois que a gente está em casa, tomou aquele banho um pouco mais tranquilo, fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, tentar encontrar alguns aspectos que não foram muito legais, que a gente possa corrigir, encontrar aspectos legais, coisas que eu me superei, para que eu possa repetir, e assumir o compromisso que amanhã é um novo dia e amanhã eu quero ser um espírito melhor. Então, é difícil fazer isso, o dia a dia passa muito rápido, são muitas distrações também, mas o fato é que a gente precisa relembrar que Jesus deixou uma mensagem muito importante em seus evangelhos, que a gente precisa aprender a viver em comunidade, e para isso a gente precisa estar acordado e precisa estar ciente de tudo que acontece. Porque vocês sabem das notícias, muito se fala nos ambientes espíritas e em outros ambientes da transição planetária. Nós estamos vivendo hoje um momento de transição. Agora, existe uma confusão muito grande nesses aspectos da transição, porque muita gente está bem tranquila e falando, eu fiquei sabendo que em 2030, ou cito muitas datas, 2040, 2050, o mundo já não vai ser mais de provas e expiações e ele vai se tornar um mundo de regeneração. Ainda bem, graças a Deus, que eu não aguentava mais esse mundo de provas e expiações. Gente, é uma confusão que acontece nisso, porque não a gente não vai acordar um belo dia com o mundo regenerado e com todo mundo feliz, sem guerra, sem doença, sem nada. Isso não está relacionado a automaticamente toda a população do mundo começar a viver no mundo de regeneração feliz. Não, o mundo está caminhando para o mundo de regeneração, para o status de regeneração. Nós não.
que isso quer dizer? Se a gente não se adaptar, se a gente não entender o momento que a gente precisa se melhorar e a gente precisa assumir determinados compromissos com a nossa evolução espiritual, a gente vai perder o bonde da história. Porque o mundo, ele vai ser um mundo de regeneração. Agora, a gente vai poder ficar aqui? Não, porque se a gente não estiver adaptado à vibração e a todos os aspectos de um mundo regenerado, e nós ainda não estamos regenerados, a gente vai ter que procurar um mundo que nos aceite nessa condição um pouco mais primitiva, vamos dizer assim. A gente vai ter que aprender determinadas lições em algum mundo que nos aceite na condição que a gente é. Então, esse é um alerta para que a gente seja mais firme e assuma determinados compromissos, porque a gente precisa estar pronto. Quando esse mundo realmente se tornar um mundo de regeneração, que nós estejamos adaptados, sintonizados em todos os aspectos e que a gente possa aproveitar essa nova fase das nossas vidas. Mas Jesus deixou a dica de como a gente pode aproveitar esse bonde da história quando ele acontecer. Tem muita coisa a ser feita, mas, claro, nós não somos espíritos perfeitos e esse é um dos motivos da gente estar encarnado no planeta Terra. Se nós fôssemos espíritos mais evoluídos e perfeitos, provavelmente, ou com certeza, nós estaríamos em outros mundos adaptados a essa condição de perfeição. Então, a Terra, mais uma vez, é uma excelente sala de aula, é a sala de aula perfeita para o momento em que a gente, para o momento e para as lições que a gente precisa aprender. Então, a gente não deve se resignar, ficar tristes, que, puxa, não está legal, as coisas não acontecem da maneira que eu quero, porque essas coisas que não acontecem da maneira que eu quero, são exatamente o que a gente precisa para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Agora, o que a gente precisa fazer para melhorar os nossos aspectos, para que a gente esteja mais adaptados a esse mundo de regeneração? Começa com todos os aspectos do que amplamente é difundido, amplamente é falado, que é as questões da reforma íntima, de tentar se melhorar no dia a dia, de melhorar os nossos picos, e eu falo todos os picos de raiva, os picos de teimosia, os picos de ganância, todos os grandes, os vícios também são fatores que nos prendem, que não nos deixam evoluir e que a gente precisa tratar isso em todos, quando eu falo todos os vícios, maledicência, os vícios morais e todos os aspectos. Então, a gente precisa, quando eu citei Santo Agostinho, de todos os dias, se possível, a gente precisa fazer um esforço, na verdade, para que isso seja possível. Para que todos os dias a gente possa fazer uma reflexão se não tem algum elemento, alguma coisinha que a gente está escorregando, porque as sombras trabalham dia e noite, tentando nos distrair, com muitas situações que funcionam como verdadeiras cascas de banana para a gente, que a gente acaba escorregando. Eu sempre brinco nos nossos grupos de estudos, e quem participa dos grupos de estudos sabe que eu cito muito esse exemplo, né? Mas eu estou caminhando ali com o meu carro, indo trabalhar pela via expressa, e de repente um carro me fecha pela manhã. E eu já me encho de raiva, já saio atrás dele, falo, esse cara aí agora ele vai ver e tudo mais, e eu faço. Isso não seria e não é a melhor reação que a gente tem que ter para um problema que aconteceu. O certo seria, se a gente chegar num ponto de reforma íntima, a gente vai chegar, a pessoa vai fechar a gente vai falar, puxa, esse querido, ele que vá, deve estar com pressa, que Deus abençoe, que ele tenha um bom dia, e ainda a gente faz assim com a mãozinha e fala, Deus te abençoe,
Mas às vezes a gente não consegue segurar o ímpeto das coisas, mas esse é um exemplo dos picos das coisas que a gente tem que se melhorar. Então, a reforma íntima é um aspecto que a gente precisa também endereçar nesse planejamento, nesse plano, para que a gente possa melhorar. O Evangelho de Jesus é o nosso principal manual de instruções nesse aspecto. Em todos os... O ideal seria se a cada momento, como esse exemplo bobo que eu dei, de um carro fechando você, e você ficando com raiva, perdendo a paciência, se a gente tivesse a condição de parar um segundo e pensar como que Jesus reagiria nessa situação. Isso em todos os aspectos, todos os desafios que acontecem no dia a dia da gente, se a gente pudesse sempre ter um microchip implementado na nossa mente que alertasse, fizesse o bip e vibrasse, tem uma situação nova. Opa, como que Jesus reagiria nessa situação? O Evangelho é um manual de instruções de mais de 2000 anos que a gente não utiliza corretamente. E a doutrina espírita, ela reviveu esse Evangelho, colocou de uma maneira bastante didática, utilizando exemplos, porque Jesus há 2000 anos atrás, ele acabava se utilizando de parábolas, porque as pessoas daquela época, eles não tinham uma capacidade grande de compreensão. Então Jesus precisava usar algumas parábolas, algumas historinhas, para que as pessoas pudessem entender. Agora, nós estamos em 2024, eu acho que não cabe mais aquelas historinhas, aquelas parábolas. E foi isso quando eu digo que a doutrina espírita, Allan Kardec e a Falange do Espírito Verdade nos traz esse Evangelho revitalizado, para que no contexto do século que vivemos, a gente tenha condições de ir além dos nossos pensamentos, nos nossos entendimentos. Por exemplo, há 2000 anos atrás seria difícil para Jesus falar dos mundos, que não existe só o planeta Terra, existem muitos mundos felizes, outros mundos de provas e expiações, outros mundos de regeneração, que o universo está recheado de vida em todos os planetas. Imagine se Jesus já era ofendido, se ele já era tratado daquela forma, falando a sua linguagem de amor, a sua linguagem simples. Imagine se ele adentrasse em assuntos mais complexos. E a doutrina espírita hoje nos traz esses temas mais complexos, porque nós estamos num outro momento da humanidade. Espero que todos nós estejamos preparados para absorver novos conhecimentos. Mas existem as dúvidas, porque a gente não consegue entender nem o mandamento número 1, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa fazer um esforço dobrado, porque o tempo está passando, é mais uma encarnação que a gente está vivendo. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de ser um pouco mais decidido, um pouco mais decisivo nas nossas atitudes, nas coisas que a gente precisa fazer para se melhorar. E quais os elementos que podem nos ajudar nesse processo da reforma íntima, do entendimento das coisas que estão acontecendo no mundo, de todas as cascas de banana, como eu falei, que acabam fazendo com que a gente tenha que reagir e às vezes a gente reage mal. A oração é um aspecto muito importante que nos dias de hoje a gente tem deixado um pouco de lado, porque quando a gente não deixa de lado, a gente faz da maneira errada.
Porque a oração, ela não deve ser simplesmente uma repetição de palavras e eu vou rezar 453 vezes a mesma oração e pensando nos boletos, e pensando na novela, e pensando nas coisas que eu tenho para resolver enquanto eu estou rezando. Não. Uma dica que até Jesus nos deu é que a gente observe as criancinhas. Então, se a gente puder, nas orações, utilizar a mesma dinâmica que as crianças, com a sua pureza, com a sua simplicidade, com a sua honestidade, acabam fazendo em curtas orações, essas são capazes de atingir os mais altos níveis celestiais. E os Espíritos nos contam que todas as orações que saem do nosso planeta, elas são corretamente endereçadas, elas são anotadas com carinho por trabalhadores espirituais, e todas as orações, de acordo com o nosso merecimento, têm uma resposta. Então, a gente deve pedir, mas a gente também deve usar as orações para agradecer o dom da vida, agradecer as oportunidades que a gente tem de estar matriculado nesse planeta, que às vezes a gente não considera ele um dos mais perfeitos e não é, mas nós também não somos. Então, vamos em frente, vamos aprendendo com erros e acertos. O Evangelho do Lar, também nessa pegada da oração, é um aspecto importantíssimo, fundamental. Todo espírita deveria ter isso no coração, na mente, que o Evangelho do Lar é um fator extremamente importante para a melhoria do nosso ambiente no lar, para a nossa melhoria. E, de novo, não é fazer o Evangelho do Lar por fazer, porque exige o Evangelho do Lar também exige uma preparação, exige uma concentração, a gente precisa reservar aquele tempinho especial para isso. Mas eu não quero ensinar, e quem sou eu para ensinar a fazer o Evangelho do Lar? Todo mundo pode começar da maneira mais simples possível. Eu quero me concentrar no poder, no resultado que o Evangelho do Lar traz. Nós temos nossos grupos de estudo aqui e os relatos são emocionantes da transformação que o Evangelho do Lar vai trazendo para as famílias ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então tem que ser assim, uma vez por semana, dedicar aquela horinha, porque todos sabem que naquela horinha está reservado na agenda do plano espiritual, 8 horas da noite, todo domingo, Casa do Márcio, lá em Barreiros, está reservado. Tem trabalhadores espirituais que estão designados para comparecer, para estar junto, ajudar nas proteções, ajudar nas limpezas, ajudar nas irradiações e todo o necessário. Então, esse intercâmbio espiritual fantástico representado pelo Evangelho do Lar, ele precisa ser colocado em prática, porque efetivamente ele pode mudar o nosso patamar, o nosso entendimento. O Evangelho do Lar traz uma leveza para casa, na medida que são estabelecidas as limpezas, os miasmas, todas as coisas. Claro que com a nossa vibração, com a ajuda do plano espiritual, mas o plano espiritual não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa fazer a nossa parte. No Evangelho do Lar, assumindo o compromisso de se melhorar, assumindo o compromisso de exercitar o amor naquele pequeno círculo familiar, que às vezes é só o marido que está ali, não tem mais ninguém, mas é um círculo necessário para que a gente comece a exercitar as lições, as mensagens do Cristo. Quem tem filhos, quem muita gente chama amigos também. Então, isso é o primeiro passo para a gente aprender. Como que a gente vai amar a
aprender lições complexas de amar a humanidade, por exemplo, como Jesus amava, Jesus, o Espírito Perfeito, amava, ou amar todo mundo que mora no país, se a gente não aprender as lições mais básicas de amar o nosso primeiro círculo familiar mais importante. Então isso a gente precisa desenvolver. Caridade. Essa casa espírita, ela oferece muitas oportunidades para o exercício da caridade, no atendimento às idosas, gestantes, aqui no atendimento fraterno, nos nossos grupos de estudo. Tudo isso são exemplos de exercício da caridade. Todos vocês estão convidados, na medida da vontade, na medida das possibilidades, de exercitar isso. Exercitar de maneira bem efetiva. Claro que trazer uma cesta básica, trazer uma doação é importante, mas a caridade também está representada em estar junto, às vezes, num grupo de estudo. Deixa eu dar um exemplo de caridade que às vezes não é tão claro. Às vezes a gente se reúne aqui em grupos de estudos com 15, 20 pessoas, ou pode ser menos, pode ser um pequeno grupo de estudo de 5 pessoas, onde a gente compartilha ideias, onde a gente compartilha as nossas dores. Esse fato de você poder escutar, de você também poder desabafar a tua parte, de contar com a amizade, de ter o carinho daquelas pessoas fisicamente, também é um ato de caridade. Então, existem, vamos explorar pesquisar todas as formas, porque caridade não é só fornecer alimento para um morador de rua, não é só visitar um doente no hospital, também, mas existem outras formas de caridade que estão escondidas, estão ao nosso alcance, como esse, por exemplo, de escutar alguém que precisa desabafar, precisa de algum conselho, um filho, um amigo. Isso também é uma forma de caridade. E Kardec preconizava isso como um elemento fundamental da nossa doutrina. Pensamentos e vibrações. Esse é um aspecto demais importante também, porque Jesus já nos ensinava, já nos ensinou que nós somos co-criadores. Vós sois deuses. Então a gente não entende ainda as nossas capacidades de criação que começam através de um pensamento. Tanto para o bem quanto para o mal. Alguém de vocês duvida que se eu ficar aqui com um pensamento firme nos próximos 3 meses, que eu estou doente, que eu vou ficar doente de verdade? Esse é um exemplo de como o pensamento ele tem esse poder. Às vezes, infelizmente, mas vamos esquecer do infelizmente, vamos se concentrar no felizmente. De você poder irradiar amor para um familiar ou irradiar cura de algum parente que está passando por algum problema, de você pensar, puxa, eu desejo que isso passe, que fulano de tal consiga melhorar nos seus aspectos de saúde, que ele também tenha esse entendimento. Então, a gente tem esse poder. José Barcelos falava: somos a resposta exata dos nossos pensamentos, atitudes e vibrações. Se você carregar carniça, o que você vai atrair? Urubus. Tenha sempre bons pensamentos e boas vibrações, e as coisas boas virão naturalmente. Esse aspecto é importante porque a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Agora eu estou falando não nos aspectos de transformação do pensamento, mas nos aspectos de atração de más influências e maus espíritos. Por exemplo, às vezes, por questão de bobeira, alguma infelicidade, alguma coisa assim que não está indo bem, a pessoa começa a pensar em, puxa, será que essa vida é boa mesmo? Acho que não estou gostando dessa vida, estou pensando em desistir. E a
a pessoa vai pensando isso, e o pensamento não está só com ela. Tem muita gente no plano espiritual que consegue captar essa vibração, consegue escutar, consegue entender, e de repente, com um passe de mágica, essa pessoa começa a ter pensamentos de como executar isso, de como que poderia fazer, e reforçando esse aspecto, mas isso é ruim mesmo, Então, eu preciso dizer que a gente precisa ter um cuidado enorme com o que a gente pensa, porque isso vai moldar já que a irmã Carniça vai traindo luz, vai moldar as presenças que estão ao redor da gente. Agora, se a gente vibra amor, se a gente deseja o bem para as pessoas, se a gente tem o firme propósito de melhorar, e a gente está firme nesse propósito, por que espíritos mais atrasados ou espíritos inferiores vão perder tempo com a gente, sendo que, infelizmente, a gente vê que na humanidade tem um monte de gente pensando besteira, um monte de gente que está com uns pensamentos que não estão legais. Então, por que esses espíritos vão perder tempo com pessoas decididas e firmes no propósito de ajudar? Então, que nós sejamos essas pessoas firmes de propósito também, para que as nossas presenças ao redor da gente sejam de bons espíritos que possam acelerar o nosso desenvolvimento. Todo mundo deveria e deve pensar nos aspectos da mediunidade como ferramenta de aprendizado. A nossa doutrina preconiza e ensina que todos nós somos médiuns em menor ou maior grau. Agora, por que eu digo que a gente precisa exercitar, independente se você, eu acho que médium é só aquela pessoa ali que está no centro e recebe o espírito e tudo mais. Não. Todos nós temos diversos níveis de mediunidade e a gente precisa entender isso, que quando a gente acorda pela manhã e de repente a gente está saindo do trabalho e fala, poxa, parece que estou esquecendo uma coisa. Daí volta e fala, nossa, estava esquecendo o contrato. Então, esse é um exemplo de intuição que a gente acaba recebendo dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos nossos guias, e são muitos exemplos que às vezes acabam nos livrando de coisas ruins, porque a gente exercitou a nossa intuição, que a gente deixou a nossa mente aberta para que a gente pudesse receber mensagens importantes que possam fazer sentido para a gente. Ora, se a gente recebe às vezes más mensagens e a gente fala, aquele é mesmo, aquela pessoa não gosta de mim, não sei o quê, é mediunidade também, só que a gente está recebendo isso de uma influência ruim, que a gente possa exercitar cada vez mais no silêncio da oração, no silêncio da meditação, que a gente possa cada vez melhorar os nossos aspectos da mediunidade como ferramenta de aprendizado, para que a gente possa ter a graça, ter a bênção de receber essas intuições, porque os espíritos, eles querem nos ajudar, só que às vezes a gente é teimoso e a gente fecha os ouvidos e a gente não escuta, mas mesmo assim eles são tão bondosos que eles estão do nosso lado sempre, tentando aproveitar todas as oportunidades para nos ajudar. Eles não querem o nosso mal, os bons espíritos, os bons companheiros não querem o nosso mal. Então, mas a gente precisa abrir os nossos ouvidos, que às vezes a nossa mente está tão atribulada, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não escuta as boas orientações. Isso é importante para que a gente evolua. A gente precisa de todo esse cabedal, essas coisas que eu acabei falando nos últimos minutos aqui, porque, como eu falei, o mundo está estranho, o mundo está esquisito, todo mundo é só olhar para as notícias, consegue enxergar que
muitas coisas ruins acontecem e a gente precisa ter ciência que, assim como os trabalhadores da luz trabalham incansavelmente para a gente se melhorar, para a gente evoluir, existem as sombras também, e eles também trabalham incansavelmente para tentar ruir os pilares da família, tentar ruir o bom propósito e as motivações que a gente possa ter de evoluir. As sombras trabalham muito forte, gente, então a gente precisa estar unidos, a gente precisa estar amparados pelas boas energias, pelos bons pensamentos, para que a gente não abra o nosso coração e não dê brechas para que as sombras trabalhem junto com a gente. Todas as propagandas, vocês veem os apelos do materialismo que acabam fazendo com que a gente persiga cada vez mais algo que a gente nem sabe por que está perseguindo, cargos cada vez melhores, poder, dinheiro, seja lá o que for. A gente precisa, peraí, de novo, como Jesus reagiria? Eu não estou falando que a gente não pode correr atrás de coisas boas, de dar um conforto para a família, de comprar um apartamento, de ter o seu carrinho, não estou falando nada disso. Estou falando que quando isso extrapola os limites, e eu também, quem sou eu para falar quais são os limites? Eu sou um espírito que também está tentando se melhorar, mas eu tenho certeza que existe um limite que avança nos aspectos do poder, quando a gente faz o mal para o outro, para tentar conquistar alguma coisa. Então, essas são dicas de como o materialismo pode fazer mal e como esses limites podem ser extrapolados. A intolerância também, a gente vive hoje num mundo cada vez mais radical nesses aspectos de intolerância. E é como uma boiada, todo mundo se tornando intolerante sem saber por quê. Por quê? Porque todo mundo é intolerante, você também. Então a gente também precisa parar. Peraí. Por que essa intolerância? Qual que é a origem disso? Então esse é um aspecto também importante para a gente ficar acordado e pensar, peraí, todo mundo está sendo intolerante por causa disso, mas isso não está certo. Então a gente precisa também cada vez mais pensar nesse aspecto. De novo, desafios morais século XXI, ganância, individualismo, cada vez se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, e não é por aí. A gente não vai ter os nossos objetivos. Se a gente tem o objetivo de ser espíritos melhores, a gente não vai conseguir isso com o individualismo. Um fator muito importante também, educação espiritual e ensino religioso para crianças e jovens. Pessoal, hoje parece que está proibido em determinadas escolas falar de Jesus, falar do Evangelho. Eu, graças a Deus, vou fazer 50 anos esse ano, eu tive a graça e a bênção de estudar ainda em um colégio que você rezava uma vez por dia, que você tinha educação religiosa, mas isso por alguma razão, todo mundo sabe, ou todo mundo tem as suas desconfianças, mas hoje nas escolas já não se pode mais falar de Jesus, não pode mais falar abertamente de Deus, não se pode ter um ensino religioso. E eu não estou falando ensino religioso da religião tal, da religião X, da religião Y. Não, da gente entender um pouco, então, se for o caso, entender um pouquinho de cada religião, da maneira que foi o meu caso, mais ecumênico, vamos dizer assim, sem se aprofundar em aspectos mais religiosos, né, na essência, sim, mas aprender sobre a oração, aprender sobre a nossa origem, o nosso propósito, sobre Deus. Isso não deveria ser um mal nenhum, mas hoje, cada vez mais, as crianças estão perdendo o acesso a isso e os jovens, eu tenho uma impressão assim que a coisa está caminhando rápido demais para essa desconexão com Deus, e os jovens são alvos cada vez mais preferidos pelas sombras. Então, quem conhece, quem tem os seus filhos, cuidem, tragam para os ambientes da educação religiosa dentro do seio familiar.
familiar, mas também contando com casas espíritas como essa, que também tem seus programas de educação espiritual para pequenininhos, para jovens, para adultos. Isso realmente vai ser um fator de transformação. Perseverança pode até custar, pode até doer, mas eu sei que vai acontecer, eu acredito, eu sei que eu vou conseguir. Então a gente precisa ter perseverança em tudo que a gente faz. A gente, por mais que eu estou falando aqui, não sou um espírito, como diz, perfeito, tem um monte de problemas, mas eu não posso desistir simplesmente falar, é muito difícil, esse negócio que Jesus fala de amar o próximo, eu não consigo. Então não é assim, eu não posso desistir, não posso perder essa encarnação, essa oportunidade, esse presente que Deus nos deu e realmente falar, não vou seguir o que a humanidade está fazendo, da maneira que as pessoas estão pensando. Tem que ter perseverança. Para qualquer problema que a gente tenha, a gente precisa ter em mente que isso também passa. Vamos viver o presente, porque um dos males mais graves da humanidade hoje é que a humanidade está muito concentrada no futuro e essa ansiedade de tentar prever o futuro, mas também uma parcela muito presa no passado, que traz os fatores relacionados à depressão, de falar por que eu fiz isso, por que eu tomei essa atitude, por que. Vamos viver o presente, gente. A gente não consegue mais transformar o passado. O passado já foi. Que ele traga as lições necessárias para a gente melhorar, mas não com esse sentimento de culpa, de arrependimento, que isso corrói. Então vamos viver um pouco mais o presente, porque o presente tem coisas muito boas para nos ensinar. Não nos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deixa, gente, vamos parar de tentar antecipar muito as coisas. A gente tem tarefas muito importantes nos dias de hoje. Entender, de novo, que nós não somos, eu não sou o Márcio, carne e osso aqui, porém eu sou um espírito que veio de outras épocas, de outras existências, e está aqui como Márcio para aprender determinadas lições, e eu não sei qual vai ser meu próximo desafio, aonde que vai ser. Então nós somos seres que têm eternos, e a gente precisa às vezes se comportar, porque a gente às vezes esquece, e a gente precisa se comportar como espírito e não como encarnado. A última, já estou terminando também, a gente que ninguém dessa sala, ninguém que está escutando em casa essa palestra, saia dessa encarnação sem aprender uma lição muito importante. Eu gosto de repetir isso porque nas lições, nos encontros mediúnicos, com as manifestações dos espíritos, esse tema é recorrente. Os espíritos nos trazem lições de como é ruim você desencarnar com pendências. Às vezes a pessoa desencarna brigado com os filhos, ou brigado com os pais, ou brigado com pessoas que amam. E os espíritos, quando eles se manifestam nas reuniões mediúnicas, eles trazem, puxa, que arrependimento. Se eu pudesse voltar no tempo, antes de morrer, eu teria perdoado o fulano tal, eu teria entendido o fulano tal, eu teria me reconciliado, porque eu fiquei 15 anos sem falar com o fulano de tal, por causa de uma besteira, por causa de um imóvel, por causa de dinheiro, por causa de uma fofoca. Ai, se eu pudesse voltar no tempo. Então, gente, nós estamos aqui encarnados, vivos, sabendo dessas lições que os Espíritos nos trazem. Não percam essa oportunidade, isso é importante, o perdão precisa ser entendido. Não saiam dessa encarnação sem perdoar quem vocês precisam perdoar. Então, aprendam essa lição, porque é muito triste os relatos que os Espíritos nos trazem nesses aspectos. Último slide. Cada novo amanhecer é um convite à transformação. Então, que esse ano de 2025 seja um ano repleto de ensinamentos, repletos de boas oportunidades, que nós possamos aprender juntos
que Manuel Francisco da Luz nos traz a oportunidade de nos reunir nos nossos grupos de estudo e todas as oportunidades que a gente tenha para se transformar, para se melhorar, então que cada um possa introspectar esses ensinamentos de Jesus e se melhorar. Ótima noite a todos, muito obrigado.